Ponto de compensação fótica é o assunto dessa questãozinha da Unesp 2022, segunda fase. Um papo super frequente em vestibulares, importantíssimo. E não podia ser diferente. Vou discutir bastante, trouxe a figurinha aqui para vocês, para a gente ampliar esse assunto. E você vê de uma forma, galera, que sempre cair ponto de compensação fótica, tu vai acertar. Beleza? Então se inscreva no canal. Você que é de São Paulo vai fazer Unesp, você que vai fazer Enem. Porque, galera, aqui, filho, a gente tem tudo quanto é questão, de tudo quanto é prova, beleza? Inclusive, a gente tem um clube de canal, você pode ser membro do QBio, você vai dar uma força pro prof, mas, meu irmão, não é dar força por dar força, filho. Aqui você tem um intensivo pro Enem, você tem aulas de química, meu irmão, tem a cacetada de vídeo exclusivo para você que é membro, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Importante ler o texto, tá? Vai ter informação aí importantíssima. A gente vai acabar, né, facilitando a brincadeira com a figurete que eu trouxe aí para vocês. Mas, meu irmão, tem que ler o texto. Vamos lá. 2 vasos, um deles com uma planta heliófila. Lembra que o termo hélio tem a ver com Sol e filia, afinidade. Então, essa planta tem afinidade com o Sol. E outras com uma planta umbrófila. Umbro é de sombra, então essa planta ela curte mais a sombrinha, água fresca, né? Aguinha de coco e por aí vai. Né? Ambas de mesmo porte com suprimento hídrico adequado. Foram expostos durante todo o período da manhã à luz do sol, tá? E às 12 horas os vasos foram deslocados para um ambiente coberto, sombreado, com intensidade luminosa reduzida quando comparada àquelas do ambiente externo, e com temperatura constante igual àquela medida às 12 horas. Os 2 vasos permaneceram nesse ambiente até as 18 horas. Tá? Então, as intensidades da fotossíntese e da respiração dessas plantas foram quantificadas às 12 e às 18. Verificou-se que as plantas não diferiram da quantidade de oxigênio consumido. Aqui ele já te deu uma pista que, meu irmão, já resolvia boa parte dos seus pepinos. Tá? Então, os dados obtidos foram registrados no gráfico. Tá? Então, vamos lá. Antes de entrarmos aqui na ideia do gráfico, que ele me deu aqui a medição às 12 e a medição às 18, ok? E aí, o que acontece? Né? Eu trouxe aqui o nosso gráfico, né, para a gente relembrar o que é ponto de compensação fótica, beleza? Que tem muito a ver com o papo que está rolando aqui. Ó. Lembra que ponto de compensação fótica é aquele ponto em que coincide, tá, a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração, beleza? No caso de quem está sendo representado aqui no vermelhinho, taxa de respiração, né, coincidindo com a taxa de respiração com a taxa de fotossíntese, beleza? E olha só, ele já chamou aqui a atenção para a gente que está falando do ponto de compensação fótica, né, de quem curte sol, ou seja, das plantas heliófilas, ok? Já no ponto aqui, neste ponto em que também está coincidindo, respiração e a nossa queridíssima fotossíntese, a gente tem o ponto de compensação fótica de quem curte uma sombra, ou seja, a planta heliófila. De maneira bem simplificada, para meu irmão, tu não errar a questão, o lance é o seguinte: a nossa queridíssima planta de sombra, que curte uma sombra, ela aproveita melhor, né, a fotossíntese em menores taxas de luminosidade. Já a planta de sol, naturalmente, ela curte, meu irmão, sol para chuchu, e aí é por isso, ok, que a gente pode caracterizar, até mesmo pela questão do ambiente, né, com maior taxa de luminosidade, isso normalmente acaba refletindo na temperatura também, e por isso a taxa de respiração no sol também é mais elevada do que na sombra, porque na sombra, quem vive, né, na sombra, água fresca, acaba tendo um metabolismo um pouquinho mais abaixo, beleza? Não tem problema. O grande lance, pegando agora a planta do sol, que você tem que se ligar lembre, gente, fotossíntese e respiração são reações que praticamente uma inversa da outra, não é isso? Se você pegar aqui de maneira, né, simplificada e sem balancear, CO2 com água, ok? Na presença de luz, ok? É o que produz o que, gente? C6H12O6, né, matéria orgânica, mais O2. Nem vou simplificar essa bagaça. Então, isso aqui é fotossíntese, beleza? Fotossíntese.
transformar matéria inorgânica em matéria orgânica na presença da nossa luz, ok? Agora, filho, no sentido oposto, né, você está falando de quem? Da respiração. Então, lembra que a planta ela produz o próprio alimento e ela também respira, filho. Então, aquela coisa, para ela estar crescendo, para ela estar armazenando, é necessário, ó, peguem aqui, ó, como exemplo, a planta de sol, tá? Vamos pegar um ponto aqui, ó, esse ponto A. Beleza? Neste ponto a planta está com uma taxa de fotossíntese acima, ó, da respiração. Beleza? Isso quer dizer que ela está crescendo. Beleza? Ou, se não está crescendo, está armazenando matéria orgânica, que é importantíssimo para a planta. Ela precisa ter reserva. Bate a nuvem ali, filho, no sol, não tem mais sol, o que acontece, filho? Ela fica sem fazer fotossíntese e muitas vezes ela precisa dessa reserva. Esse é o papo. Quando ela fica por muito tempo no ponto de compensação fótica, inclusive, isso é perigoso para a planta, porque, como eu falei, ela precisa estar armazenando ou crescendo. Tá? Então, muitas vezes o cara pergunta, pode a planta viver por muito tempo em ponto de compensação fótica? Não, não pode ser por muito tempo, ela pode ficar um tempo. Ok, mas por muito tempo acaba o quê? Não determinando a produção de reservas. Ela precisa ter reserva, beleza? Agora, mais grave ainda se a planta estiver por muito tempo abaixo do ponto de compensação fótica. Se a média da taxa de fotossíntese for abaixo da respiração, quer dizer que ela está consumindo a sua reserva. E se ela não resolver essa pemba, né, rapidamente, o que acontece? Ela começa a definhar, beleza? E ela vai morrer. Então, ela não pode, muito menos, viver por muito tempo abaixo do ponto de compensação fótica. Então, as questões, pô, essa é a questão clássica da UERJ, tá? Discursiva, questão fácil, ok? Ponto acima do ponto de compensação fótica, planta está crescendo ou armazenando. Ponto que está coincidindo, né, respiração e fotossíntese, ponto de compensação fótica. O que ela produz, ela consome. Não é bom viver por muito tempo, porque ela precisa de reserva. E o ponto abaixo, né, do ponto de compensação fótica, ou seja, maior taxa de respiração do que fotossíntese, a planta está utilizando suas reservas ou caminhando para a morte. Né? Dramático aqui, dá pra botar até a música triste no fundo. Beleza? Tranquilo? Então, galera, naturalmente, as plantas, né, de sol, elas têm um aproveitamento maior, ok? Né, durante o dia, e com luminosidade acima do padrão, ok? Enquanto a umbrófila, né, a de sombra, essa aí, pô, ela consegue ter taxas fotossintéticas, ó. Se você pegar aqui, ó, né, bem nesse iniciozinho aqui, ó, que bacana, ó. Se você pegar aqui, ó, com baixa luminosidade, e se você traçar uma retinha, juro que era para ser uma reta aqui, ó, você vai ver que o ponto de fotossíntese da planta heliófila está abaixo, porque de fato a planta de sombra ela tem um aproveitamento melhor com baixas taxas de luminosidade. Beleza? Isso tem a ver com a clorofila, ok? O tipo de clorofila que acaba predominando, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é necessário. Então, galera, assim, de cara, o que a gente já poderia, para quem tem dificuldade, como se você estivesse fazendo questãozinha lá na hora, né? Ter a malandragem. Aqui, ó, o fato de não diferenciar já me ajudava bastante. Ó. Por quê? Porque aqui, galera, as únicas, né, situações em que eu tenho, de fato, a não variação, tá, é aqui no 1. Então, o 1 com certeza está se referindo à respiração. Beleza? Então, ó, no gráfico, nos dois horários de medição, as barras que mostram a intensidade da fotossíntese da planta heliófila. E aí, galera? Planta heliófila, um maior aproveitamento às 12 horas, com luz do sol. Quem é que está tendo esse maior aproveitamento? O 3. Beleza? A intensidade da fotossíntese da planta umbrófila. Essa aí eu teria que esperar um maior aproveitamento que às 18 horas. E, galera, ele pediu a taxa de respiração comum às plantas. Então, galera, respiração, ela naturalmente, ó, tinha que ser o último, né? Então, você já ficaria entre a B e a E. E depois inverteria aqui, né? Mas, galera, era só saber a definição de planta heliófila e de umbrófila. Então, essa heliófila que tem afinidade com o Sol vai crescer mais, né, às 12 horas. Então, realmente ficou 3, 2 e 1. Letra B de Birigui. Show! Então é isso. Revisamos aí pontos de compensação fótica. Fique ligado aí, eu acabei fazendo várias questões em cima desse gráfico, beleza? Tá? Essa questão do traçar o ponto A, o ponto B, ponto C, enfim,
né? E a questão do aproveitamento. Você ficar ligado no gráfico, que qual planta que está tendo um aproveitamento melhor em baixas taxas de luminosidade. Beleza? Espero que tenham curtido. Meu irmão, que é assim, a porrada de questão numa só. Valeu, um abraço.